E aí, gente do Brasil, o que é Faulices? Hoje trago mais um vídeo aqui pra vocês. Desta vez estou trazendo um giro rapidinho pra vocês, falando sobre o que eu estou achando, né, da transmissão do Campeonato Brasileiro deste ano, né. Bom, primeiro de tudo, né, esse tema que estou trazendo pra vocês, eu tinha comentado um tempo atrás, vou deixar o link do vídeo aí pra vocês, né, até o vídeo que eu citei esse tema no final, para vocês verem o que eu achava, né, naquela época sobre essa transmissão, né, do Campeonato Brasileiro, que é dividido, né, entre a Globo e o Esporte Interativo. Bom, primeiramente, né, o Campeonato Brasileiro deste ano começou de forma bem estranha se tratando, né, de transmissão, né, porque o Palmeiras e o Atlético Paranaense eles vieram, né, nesse na metade do estadual, não tendo direito de transmissão, né. Aí passou um pouquinho de tempo, o Atlético Paranaense acabou voltando atrás, né, depois de tanta pressão, tentando acabar com o monopólio da Globo, decidiu ter acordo com o Esporte Interativo, né, ou com a Globo, né, que naquela época elas estavam dando multas tanto pro Palmeiras e pro Atlético, acho que não, mas pro Santos, Inter, Bahia, Ceará e Fortaleza, que são os outros times aí que têm direito aí com o esporte interativo, né, e que tinham, né, um contrato na TV aberta com a Globo e que tiveram que pagar multa para Globo, né. Aí depois de um tempo, né, começou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras era o único time que não tinha direito de transmissão com a Globo, né. E entre as duas primeiras rodadas, a Globo decidiu acabar, né, com as multas com os clubes, né, com os outros times, né, tirando o Palmeiras e Atlético Paranaense, que ainda tinham contrato com a Globo na TV aberta, né. E que isso, né, houve a possibilidade de que até essas últimas semanas a Globo e o Palmeiras entrarem em acordo e firmarem o pagamento da verba, né, de R$2.000, se eu não me engano, que a Globo ia pagando, né, de mês em mês, até que chegar um ponto, né, em que a Globo destinou, né, para que, se os torcedores do Palmeiras estiverem dando uma audiência boa pro Premier, o Palmeiras permanece com o acordo, né, acho que era de R$10.000, mais ou menos, R$10.000. E que se até um certo tempo que a Globo deixou de limite, né, pro Palmeiras ter uma audiência boa no Premier, a Globo manter os R$10.000 pro Palmeiras, né. Bom, essas últimas informações que tive, né, sobre Palmeiras e Atlético Paranaense não tendo acordo com não terem transmissão, e Palmeiras e Santos, Inter, Bahia, Ceará e Fortaleza estarem pagando multa pra Globo, foi através do canal Futebol Taco, que no início que é um pouco tempo atrás, quer dizer, que agora, né, nos últimos tempos, vem trazendo notícias sobre os direitos de transmissão, né. E bom, aí o que aconteceu foi que agora, né, aí o Premier pode transmitir até jogos de times do próprio esporte interativo sem nenhum problema, né. E o acordo, né, que a Globo e a própria Esporte Interativo tiveram foram que dos times da transmissão, né, dos times que tem contrato com o Esporte Interativo, que foi que aconteceu. O Estado
do time da casa, dos times esportivos, encarando outra equipe do esporte interativo, se enfrentassem e que o time o time local, né, o estado, né, a região, né, do time local, o estado, na verdade, não estaria passando o jogo, né, como aconteceu no domingo passado entre Santos e Internacional, que esse jogo passou por todo o Brasil, só que não passou para São Paulo, que ficou assistindo apenas uma série ou filme que estava passando no Space, né, que é um outro canal do grupo que a Esporte Interativo participa, que é da Turner, que é detentora, né, das redes da Warner, né, da Time Warner, né. E bom, aí, né, então ficou basicamente isso, né, o que aconteceu nos últimos dias, né, com o Palmeiras fechando, né, o acordo com a Globo, né. E o outro ponto que eu queria botar, né, é que, vou falar, né, na verdade, citar na verdade, é que no ano passado, né, tivemos, né, um problema, né, que teve com a Time Warner lá fora, né, nos Estados Unidos, que fez com que acho que teve uma união com um banco lá que eu não lembro o nome, dos Estados Unidos, que Time Warner, né, teve suas ações compradas por esse banco, a TT, esse é um banco que comprou, né, a Time Warner. E aqui no Brasil, como não pode ter a Fox não foi Disney Fox, é outra coisa, né. Bom, a Time Warner teve suas ações compradas pela AT&T, e como aqui no Brasil não pode duas empresas comandarem um grupo só, então a Turner teve que escolher ou vendia o Cartoon Network para outra rede de televisão a cabo, ou acabava com o esporte interativo, né. Aí, por decisão anônima, a Turner decidiu acabar com o esporte interativo em alguns jogos, né, que estavam passando naquela época, né, Champions e Campeonato Brasileiro das séries C e D. A Champions permaneceu sendo transmitida pelo Space e pela TNT, que a TNT e o Space já há algum tempo já vinham transmitindo alguns jogos da Champions, né, em paralelo com o esporte interativo, e as séries e os jogos das séries C e D, que eram transmitidas pela Esporte Interativo, passaram a ser transmitidas no canal do YouTube da CBF, né, a CBF TV. E bom, e com isso, né, com essa divisória, com o fim, né, do Esporte Interativo como canal, houve uma polêmica que surgiu nos bastidores das negociações de transmissão do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras tinha ganhado acho que R$4.000, R$40.000 na verdade, para ter transmissão do Esporte Interativo, e os outros times, acho que, se não me engano, acho que teve R$2.000 mais ou menos de direito de transmissão, pelo que eu entendi. E que muitos times, né, acabaram desistindo, né. Não, acho que só teve apenas um time, né, que tinha tido acordo com o Esporte Interativo lá em 2016, que foi o ano, né, em que o Esporte Interativo conseguiu ter os direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Goiás acho que foi o único time
que desistiu de ter transmissão do canal da Turner, né, que é de esporte interativo, e decidiu, né, ficar com a Globo, né, com a Globo podendo transmitir todos os jogos na TV aberta e no Premiere também. Então, essa possibilidade quase do esporte interativo quase acabou, né, de transmitir, né, o Campeonato Brasileiro, né. Só que as outras equipes, tirando o Palmeiras que tem contrato com o esporte interativo, decidiram permanecer, né, com a transmissão do esporte interativo, assim, meio que dando força, né, ao movimento, né, da esporte interativo transmitir o Campeonato Brasileiro, o que foi falho com outras emissoras, né, que foi no caso com a Record, que fez acordo para a CBF um pouco maior a verba, né, para Globo, para a CBF, né, de transmissão do Campeonato Brasileiro. Só que a CBF permaneceu, dá essa permissão do monopólio da Globo a partir de 2011, né, que foi o ano que acabou o Clube dos 13, que regulava, né, os acordos de televisão e alguns, acho que até a criação de campeonatos, essas coisas. E com isso, né, aí começou essa briga, né, de direitos de transmissão do clubes, né, em que as verbas, não, o pagamento, né, do campeonato, de transmissão do Campeonato Brasileiro passou a ser entre times da edição, né, sendo, e a partir daí, né, Flamengo e Corinthians começaram em São Paulo. Flamengo e Corinthians começaram a ganhar mais do que os outros times. São Paulo, acho que era um terço, era um pouco, era um pouco da metade, né, tanto que as duas equipes ganhavam, né, e os outros times ficavam, né, entre pagamento de 8 milhões de 7 milhões para baixo, né, de 7 milhões até 4 milhões. Não, milhões não. De 8 mil até 4 mil, mais ou menos assim. O que a Globo deixava sempre os outros times, né? Aí com isso, né? Acho que a partir daí, né? Os torcedores palmeirenses começaram a assinar a rádio. Não. Como era de muito tempo, né? Já que acontecia muitas transmissões do Corinthians e do São Paulo, se não me engano, os torcedores do Palmeiras começaram a migrar, né, pro Premiere, né, que é o pay-per-view do futebol, né, da Globo, né, pay-per-view da Globo para o futebol. Bom, aí veio, né, Esporte Interativo, né, com esse acordo com a CBF e tal, e chegamos, né, ao ponto que estamos, né, em que Palmeiras, Inter, Santos, Bahia, Ceará e Fortaleza teriam transmissão do Esporte Interativo, e Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro, Avaí, CSA, e Goiás, né, como eu tinha falado, acho que já citei Goiás, né, ficaram com a Globo,
com o Premier, né? Basicamente. Não, na verdade os... Premier, tá certo. E, bom... Então essa, né, ficou assim a divisão do Campeonato Brasileiro, que no início, nas 5 primeiras rodadas, tivemos 3 jogos sem transmissão, tanto da Globo quanto do... sem transmissão do Premier, né, basicamente. Que era dos times que tinham contrato com a Globo contra os times que tinham contrato com o Esporte Interativo. Esses jogos foram esses jogos foram CSA e Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras, Chapecoense e Atlético Paranaense, né? Porque era naquele imbróglio lá, né? De Palmeiras e Atlético Paranaense não terem direitos, né? Com a Globo, né? E que esses jogos não foram transmitidos pelo Premier por este fato, né? Por Palmeiras e Atlético Paranaense terem problemas de direitos de transmissão com a Globo. Bom, então, né, o que eu penso, né, sobre o que aconteceu, o que eu penso sobre essa transmissão é que o monopólio da Globo ainda existe, mas que a forma, né, que poderia acabar com o monopólio da Globo de transmissão do Campeonato Brasileiro seriam os clubes se unir para que assim os outros canais, né, que tenham interesse em transmitir o Campeonato Brasileiro tenham possibilidade de passar em seus canais, né, em suas programações no mundo, né. E o plano, né, a estratégia, né, que o Esporte Interativo tinha era do Esporte Interativo era de que os direitos de transmissão teriam os mesmos acordos com a Premier League, né? Que é um campeonato a primeira divisão do campeonato inglês, que funciona meio que de forma independente, né? Que são os grandes clubes, né, que comandam o torneio, né? Junto com a FA, que é a Associação de Futebol da Inglaterra, pudesse, né, dar a possibilidade de alguns times de outras divisões inferiores participarem também do campeonato inglês, da Premier League, né? A segunda divisão e as outras divisões, mais abaixo da pirâmide, são coordenados pela FA, né? Então, aqui no Brasil, né, tivemos alguns casos, né, depois do fim, né, do Clube dos 13, que fazia o papel, né, da transmissão tranquila, né, dos torneios, né, aqui no Brasil, e que esses movimentos foram o bom senso, Bom Senso Futebol Clube, mais ou menos, né? Acho que esse era o nome, em que os craques dos clubes grandes queriam, né, criar essa possibilidade de transmissão de direitos, né, de transmissão justas, e por questões, né, do Campeonato Brasileiro justos, né, que envolveria a criação de mais uma divisão, né,
no caso seria a Série E, para que obrigasse, né, alguns times, né, que estão nas segundas divisões dos estaduais entrassem nesse campeonato e não ficassem sem campeonato na parte final da parte final do jogo da temporada, né? Ficando sem jogo, tal. Bom, aí depois do bom senso que funcionou apenas um ano, mais ou menos 2013, 2014. Aí depois, né, em 2015, 2016, em 2015, teve um jogo de semifinal, né, do Campeonato Carioca entre Botafogo e Fluminense, se eu não me engano, o Vasco Fluminense, em que o Fred, né, falou uma frase, né, de que o Fluminense não iria jogar mais o Campeonato Carioca, né, estadual do Rio, porque o que eles estão fazendo com o Fluminense era injusto, essas coisas. E a partir daí, né, Flamengo e Fluminense resolveram criar ter uma ideia, né, de criar uma liga independente, né, que foi a Primeira Liga, que teve os 4 clubes, né, de Santa Catarina, Chapecoense, foram na verdade foi Criciúma, Figueirense, Avaí, Cruzeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro, e os 2 do Rio, né? Que era esse campeonato, né? Primeiramente foi conhecido como Rio Sul Minas, né? Que reunia o Flamengo e Fluminense, os 3 grandes de Minas e os times também tem os times do Paraná, né? Os times do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? Aí depois de uns anos, o Bahia, né, chegou a disputar esse campeonato, e o Ceará também, né? Foi essas equipes, né, que entraram depois, né, para disputar o campeonato, né? Essa Rio Sul Minas, que depois foi chamada de Primeira Liga, e que esse campeonato, assim como o Bom Senso, não foi pra frente, né? Então, essa Primeira Liga, né, seria a mesma coisa, né, que acontece no campeonato inglês, em que a Premier League é comandada pelos grandes clubes apenas. Então, essa foi a minha opinião sobre o que eu acho, né, da transmissão do Campeonato Brasileiro deste ano, que está dividida, né, entre Globo e Esporte Interativo. Então, é isso. Se você gostou, dá um curtir, compartilhe com amigos. Críticas e sugestões na barra de comentários servem. Vou deixar as redes sociais aqui embaixo na descrição. E é isso. Vamos em busca de uma transmissão do Campeonato Brasileiro Justo. E fui.